Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, catequista da Diocese de Campina Grande, e você, meu irmão, minha irmã, catequista de outras dioceses também que nos assiste e que nos prestigiou nestes últimos 4 encontros que tivemos aqui pelo canal da Catequese Diocese de Campina Grande. Que Deus o abençoe. Estamos de volta agora com o último vídeo deste estudo que nós estamos fazendo sobre o itinerário catequético lançado pela CNBB para nos auxiliar neste caminhar da catequese no Brasil. Rapidamente, fazendo um caminho do que nós já passamos, nós vimos a catequese de Jesus, nós vimos a catequese dos apóstolos que precisaram, para dar seguimento à igreja, estabelecer um roteiro de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Nós vimos que para que este roteiro fosse seguido, foram criados templos, celebrações, ritos, gestos, que nós vamos chamar isto de catecumenato. Nós vimos que a catequese é chamada a ser diferente. Nós vimos que existe uma diferença entre o ambiente escolar e o ambiente catequético. Nós vimos que a catequese é chamada a ser permanente e não mais uma catequese somente voltada para a recepção dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Nós vimos no nosso último encontro que a catequese deve estar a serviço da iniciação à vida cristã, introduzindo aqueles que desejam receber os sacramentos na vida eclesial, mas lembrando que a catequese ela não está exclusivamente a serviço da recepção dos sacramentos, e nem que a recepção dos sacramentos encerra a fase de catequese. Ao contrário, nós vimos que a catequese introduz o catecúmeno, o catequizando no ambiente eclesial, introduz a estes no estudo, no conhecer Jesus primeiramente, e depois no estudo do que é a doutrina cristã, do que é a igreja, para que a partir deste estudo, o catecúmeno, o catequizando, ao receber o sacramento, possa experienciar este sacramento e ainda dar seguimento na vida eclesial, mas também continuando na catequese, porque a catequese continua ao longo de toda a vida. Estamos sempre aprendendo. Por mais que a gente aprenda na igreja, há sempre muita coisa a aprender, há sempre muito a conhecer. Então, rapidamente, em linhas gerais, foi isso que nós vimos nesses últimos 4 encontros. E o que nos reserva o itinerário catequético para este último encontro nosso? O itinerário vai falar para nós, vai trazer orientações para uma ação pedagógica pastoral no processo de iniciação à vida cristã. Basicamente, seria a parte prática do documento, ou seja, o documento vai nos trazer inicialmente em 4 orientações aquilo que é necessário para fazer este motor catequético funcionar, a força da catequese entrar em ação. E aí nós vamos ver, numa primeira orientação, num primeiro ponto, o que é que a CNBB nos traz? A CNBB vai falar dos interlocutores da iniciação à vida cristã. Então a CNBB vai dizer que a catequese, como nós vimos, ela não está mais centrada, primeiro, nos não batizados. Nós sabemos que o catecumenato foi criado para os não batizados, já que todos eles vão receber o sacramento, os 3 sacramentos, na vigília pascal. Mas a catequese ela não é exclusividade dos não batizados. Ela também deve estar voltada ou para aqueles que receberam apenas, por exemplo, o batismo, mas precisam conhecer Jesus e conhecer a igreja para receber a Eucaristia e a Crisma,
como também até para aqueles que já receberam os 3 sacramentos, mas não tiveram um aprofundamento catequético, efetivamente não fizeram uma boa catequese e precisam se reinserir neste processo. Então, a catequese ela deve trazer para dentro da igreja todas essas pessoas, os não batizados, aqueles que receberam apenas um dos sacramentos ou 2, enfim, da iniciação à vida cristã e precisam complementar estes sacramentos, receber o 3º, se for o caso, mas também aqueles que receberam os sacramentos, não fizeram uma boa catequese e que, portanto, desejam receber da igreja uma orientação para vivenciar, para experienciar os sacramentos recebidos. Nesse sentido, então, são acolhidos catequizandos e catecúmenos. São acolhidos e acompanhados individualmente. O que mais a CNBB se preocupa, o que mais nós, enquanto Comissão Diocesana, repassamos para os nossos catequistas, é acolher individualmente cada catequizando, com sua história, com suas deficiências, com suas dificuldades de aprendizagem, com os seus vários ambientes familiares, de forma que a catequese preencha na vida de cada um esses espaços, fazendo-os sempre acolhidos por Jesus Cristo. Lembramos sempre que catequizandos e catecúmenos têm sua própria história, não é sua situação particular, e que isto é necessário se conhecer para inserir-os no processo catequético. Depois, a segunda orientação que a CNBB nos traz é a importância da comissão de iniciação à vida cristã. Seja a comissão diocesana, seja a comissão paroquial. A importância que esta comissão tem. Por isso que o documento vai lembrar, a iniciação à vida cristã, ela é responsabilidade de toda a comunidade e que deve ser assumida pelos vários ministérios que nós vamos falar daqui um pouquinho, que é o 3º ponto. Lembremos, a comissão de iniciação à vida cristã, ela tem qual é a função? A função de compreender o processo. Ela precisa compreender bem como se dá o processo catequético, para que ela possa integrar este processo no desenvolvimento dos tempos e etapas. Isso pastoralmente falando. Ou seja, é preciso a gente entender que a catequese é comunitária. A comunidade precisa participar deste processo. A catequese é litúrgica. A liturgia e a catequese têm que estar caminhando juntas. E é preciso que a comissão esteja por dentro deste processo para ir inserindo o processo na comunidade e a comunidade no processo. O processo, ou os catequizandos, os catecúmenos na liturgia e a liturgia na vida desses catequizandos e catecúmenos. Por isso que é de fundamental importância a criação destas comissões e pensar bem na criação destas comissões. Ela deve ser formada, no caso da paróquia, pelo pároco ou por um padre, se a paróquia tiver mais de um padre, por um pároco responsável pela catequese, designado pelo pároco. Estes convocarão os catequistas, convocarão coordenadores de grupos de jovens, pastoral familiar, pastoral litúrgica, pessoas que participam de outras pastorais ou movimentos, seminaristas da paróquia, se tiver, religiosos e religiosas, diáconos, todos devem ser aglutinados no processo para participar deste processo. E quais são as responsabilidades que essa comissão vai ter? Primeira delas, trabalhar em profunda comunhão com as orientações da Igreja sobre a iniciação à vida cristã, certo? Aprofundando o que já está no nosso diretório de catequese, diretório geral para a catequese, inclusive no novo diretório lançado recentemente, no Diretório Nacional de Catequese, no documento 107, lançado pela CNBB, que vai nos orientar para um processo de inspiração catecumenal.
Essa comissão tem que estar em sintonia com a coordenação diocesana, com a coordenação regional e com a coordenação nacional. Ela deve analisar a situação pastoral das diversas realidades da iniciação à vida cristã na paróquia. Ela deve assessorar a organização, a articulação, a animação, a formação e o acompanhamento da iniciação à vida cristã em todos os níveis. Ela deve produzir ou indicar os instrumentos necessários ao trabalho pastoral, sejam os programas, sejam os materiais, os meios audiovisuais, dando especial atenção à formação permanente. Deve participar das atividades promovidas pela diocese e pela paróquia. E aqui lembrete. Atenção, catequistas, meus queridos e amados catequistas, todas as vezes em que a sua paróquia os convocar, os convidar para uma reunião, para uma formação, compareça. As maiores dificuldades que nós temos nas paróquias é que os catequistas muitas vezes não querem ter formação. Quando se marca a formação, na paróquia tem 50 catequistas, vão 5. Isso acontece na formação paroquial, isso acontece nas formações forâneas, isso acontece nas formações diocesanas. Quantas vezes nós da comissão preparamos com tanto carinho um encontro e aí as paróquias não mandam os seus representantes. Então é preciso se empenhar no processo. A comissão diocesana pensa no planejamento a nível de diocese. Então é preciso que você, meu amado irmão, minha amada irmã catequista, que está na sua paróquia, saiba o que a comissão está pensando. E como vocês vão saber aquilo que a comissão está planejando para a catequese diocesana, se vocês não participam das formações? Então, não deixe de atender ao chamamento da participação de formação. Quando a sua comissão paroquial chamar, compareça. Quando a comissão forânea chamar, compareça. Quando a comissão diocesana chamar, também faça o esforço e compareça à formação, para ficar por dentro daquilo que acontece no processo catequético. A comissão paroquial também deve despertar a comunidade para o processo de iniciação à vida cristã e deve convidar pessoas para assumir os diversos ministérios da iniciação à vida cristã e proporcionar a formação adequada aos mesmos. Então a comissão, que é junto com o padre responsável pela catequese, a cabeça pensante da catequese na paróquia, ela vai ter todo este universo, todo este leque de responsabilidades. Pensar a catequese paroquial. Aí vem a terceira orientação, os ministérios da iniciação à vida cristã. Lembremos, a catequese é feita por todos. O bonito de lembrarmos sempre, de estarmos aqui perto da pia batismal, é que lembrar que no sacramento do batismo, na celebração do sacramento, a comunidade é sempre chamada a participar do processo de educação para a fé dos batizados. Por isso que uma das perguntas que o ministro, seja o padre ou seja o diácono, vão fazer é: e vocês, comunidade aqui reunida, estão dispostos a contribuir com a formação da fé destas crianças? E aí a comunidade responde sim. Portanto, ali se forma um leque de responsabilidades, todos assumem seu papel. Os pais, os primeiros catequistas, educando-os nas primeiras formações de orações, de vivência cristã, de trazer Deus para próximo de todas as atividades, ou para dentro, melhor ainda, de todas as atividades realizadas na família. O levantar, o dormir, o comer, o estar em família, fazendo com que as orações efetivamente aconteçam. Aí vem os padrinhos, que nós vamos falar. Os padrinhos assumem fundamental importância, porque vão ajudar os pais a cumprir com esta orientação de oração para os batizados. E vem a comunidade, ou seja, quando pais e padrinhos
falharem ou quando necessitarem de ajuda, a comunidade chega junto para cumprir o seu papel. Portanto, o ministério da comunidade é o primeiro ministério que a CNBB elenca como ministérios da iniciação à vida cristã, porque a comunidade é responsável por todo o processo de iniciação à vida cristã. E lembrando que quando nós estamos falando de comunidade, nós estamos falando de todos os fiéis, nós estamos falando do padre, nós estamos incluindo neste processo a coordenação, nós estamos também falando dos catequistas, nós estamos falando dos ministros de canto, nós estamos falando dos leitores, nós estamos falando de introdutores, enfim, todo esse leque, toda a comunidade faz parte do processo. Por isso a CNBB vai lembrar que todos os membros da comunidade dão uma contribuição fundamental, anunciam com palavras, mas também com a vida, a mensagem de Jesus Cristo e anunciam também sua graça, difundem a fé nas várias circunstâncias da vida cotidiana e assumem os que procuram a Cristo. O Rica vai então dizer que, lembremos o Rica, o ritual de iniciação à vida cristã de adultos. Então o Rica vai nos dizer que os membros da comunidade devem participar da dinâmica do processo de iniciação à vida cristã, comparecendo nas celebrações internas que são feitas lá dentro ou do catecumenato ou da catequese com estilo catecumenal. Então essas celebrações são feitas para ir inserindo os catequizandos ou catecúmenos dentro do processo litúrgico catequético. A comunidade é chamada a comparecer, como também a comunidade deve participar dos ritos celebrados em culto, demonstrando na quaresma uma renovação do espírito de penitência, do espírito de fé e de caridade. Também fazendo questão de, junto com os catequizandos e catecúmenos, renovar as promessas batismais na vigília pascal. Mesmo depois da celebração dos sacramentos, vai dizer a CNBB, deve a comunidade estar presente nas celebrações especiais e procurar demonstrar afeto e ajuda aos catequizandos e catecúmenos. Atenção, porque padres e diáconos, e sobretudo os animadores da comunidade, como também os catequistas, devem colaborar neste processo. A iniciação à vida cristã é algo do povo de Deus e interessa a todos os batizados. Então, o primeiro ministério que congrega todos na paróquia é o ministério da comunidade. Depois vem o ministério do bispo. O bispo é o primeiro catequista. É em nome do bispo que nós estamos aqui, em nome do Dom Lucênio Fontes de Matos, que esta comissão se apresenta a vocês. Foi o bispo quem nos constituiu para ajudá-lo, como bispo diocesano, a chegar até vocês a catequese. Por isso, ele é o responsável maior pela edificação de uma igreja particular e pela comunhão existente nesta igreja. É o bispo quem nos anima. Por isso, tão bonito quando a gente tem o nosso pastor, né, nas nossas missas, nas crismas, nas vigílias pascais, sempre nas visitas pastorais, sempre nos animando tanto. É ele quem motiva, é ele quem direciona o processo de iniciação à vida cristã. É o bispo que compete por ele, por si só, ou por meio de um representante, dirigir o processo de iniciação à vida cristã. Por isso aqui na diocese, o nosso padre Jorge Rodrigues é o nosso coordenador diocesano, ou seja, o representante do bispo na catequese, na iniciação à vida cristã. É o bispo quem dirige o processo de iniciação. É o bispo quem admite os candidatos à eleição e aos sacramentos, quem preside a celebração desse sacramento da iniciação à vida cristã na vigília pascal, ou ao menos para os que atingiram a idade de 14 anos. Ou seja, o bispo é responsável pela elaboração de um diretório diocesano de iniciação à vida cristã. Na diocese nós temos o Diretório Diocesano de Sacramentos, mas a Comissão Diocesana está trabalhando juntamente com o Dom Lucênio para lançarmos este diretório ou estas diretrizes de iniciação à vida cristã
para ajudar as paróquias no processo catequético. Depois vemos o ministério do presbítero. Ao presidir as celebrações com seus ritos, com as entregas e com os sacramentos de iniciação, ele segue as orientações do RICA e usa com a devida prudência a liberdade que lhe é dada pela própria Igreja para o bem dos catecúmenos e catequizandos. É um presbítero, o padre, aí na paróquia, quem é o responsável primeiro pela catequese. Então, a nível de diocese é o nosso bispo, que conta com a colaboração dos padres nas devidas paróquias. Depois nós temos o ministério dos introdutores ou dos acompanhantes. Ministério belíssimo, né, que surge com o ritual de iniciação à vida cristã de adultos. Quem são os introdutores? São membros pastorais, são pessoas da comunidade que têm uma vida de fé e de testemunho e que podem muito contribuir com sua vida, com o seu aprendizado para acolher os catecúmenos e apresentar a eles de forma querigmática Jesus Cristo através da palavra de Deus. Então, os introdutores são os responsáveis pelo pré-catecumenato, ou seja, por essa fase inicial em que o Evangelho é apresentado aos catecúmenos, para que após essa apresentação querigmática eles possam dizer: eu quero avançar para águas mais profundas, eu quero me inserir dentro do processo catequético, e aí são admitidos dentro do catecumenato. Nós já vimos isso. Este ministério é belíssimo, é um ministério de ajuda, vai dizer a CNBB, que começa antes do tempo do catecumenato ou da catequese, e aí vai se desenvolvendo. Não para com a entrada no catecumenato, não para. E bonito a orientação que a CNBB nos traz, de que este acompanhante, este introdutor, siga acompanhando aquele que ele introduziu, né, na vida cristã, para que de repente possa inclusive ser o padrinho. Já pensou que bonito? Eu sou introdutor, né, e eu apresentei para você que ainda não é batizado Jesus Cristo através da santa palavra de Deus. Mas eu vou continuar lhe acompanhando, mesmo quando você for recebido lá pelo catequista, ajudando a você no caminhar, com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha pouca ajuda, de forma que você possa dizer: aquele que me apresentou Jesus, é ele que eu agora escolho para ser meu padrinho e caminhar comigo na vida cristã. Eita, que lição a CNBB nos traz, que belíssimo. Então, esse introdutor é uma pessoa que deve ser escolhida pela comunidade e preparada para este ministério. Não é assim feito de qualquer jeito. Veja a importância que tem. Por isso que a CNBB vai dizer que a comunidade deve pensar em quem podem ser os introdutores, que tem uma vida com Jesus, que tem uma vida centrada no Evangelho, que tem um testemunho para apresentar ao pré-catecúmeno, depois ao catecúmeno, também ao catequizando, de forma que possa acompanhá-lo pela vida toda. Depois nós vemos o ministério dos catequistas. Você, meu amado catequista, que tanto bem faz a igreja, né? Que dedica o seu tempo a ser formado, a aprender, dedica o seu tempo a conhecer a palavra de Deus, a conhecer Jesus e sua palavra, a conhecer o próprio Evangelho e pôr em prática este Evangelho. Lembremos, a função de catequista não é de professor. É bonito quando a gente se encontra com os catequistas, a gente pergunta: quem é professor? E são vários que Deus deu o dom de ensinar, que estão nas escolas, mas também estão na catequese. E aí nós lembramos sempre: deleta essa informação na catequese. Na catequese somos chamados a sermos catequistas. E tem diferença? Tem. Nós apresentamos sempre aos catequistas essa diferença. Por exemplo, como professor, como é que você se comporta na sua sala de aula? Se um aluno dá trabalho, o que é que você faz com ele? Chama o inspetor, chama o diretor e manda tirar da sala para garantir a boa ordem dos trabalhos da sala de aula. Não é assim como catequista, não.
Eu encontrei um belo exemplo, né, lá em São Vicente do Seridó, de uma catequista que nos mostrava exatamente isso. Com o seu testemunho, ela ilustrou bem essa realidade. E ela dizia: eu tinha um catequizando de Eucaristia, que quando eu pedia aos outros para abrir a Bíblia, ajudava inclusive a eles a abrir a palavra de Deus, para que a gente pudesse ler o Evangelho. E aí ele saía fechando as Bíblias dos outros. E aí ela voltava a abrir e ele fechava novamente a Bíblia. Quando os outros seguravam a Bíblia, ele não deixava mais ele fechar, o que é que ele fazia? Ela ia começar a ler o Evangelho com os outros, ele dizia: tia, pode abrir a minha Bíblia também? Então veja a forma de chamar a atenção. E quem é meu irmão, minha irmã? Este catequizando é aquele da parábola das 100 ovelhas. Você tem 99 que já estão no redil, mas tem uma que se perdeu. E você, catequizando, é chamado a ser esse bom pastor, que não perde nenhuma ovelha, que vai atrás, que com sua paciência, com os dons que o Espírito Santo lhe deu, você consegue trazer esta ovelha para Jesus. E ela dizia, para concluir, ela dizia: ele já não dá mais trabalho. Então veja, ela venceu pela paciência aquele catequizando. Olha que belíssimo exemplo. Então o catequista é chamado a ser, não um professor, mas é chamado a ser a pessoa que apresenta Jesus com aquilo que está lendo, que está apresentando, que é o Evangelho, mas também com sua vida, demonstrando que é de Jesus. E quem é de Jesus, as pessoas conhecem. Depois o ministério dos padrinhos e madrinhas. Por que é que nós estamos aqui na Diocese, a partir do novo Diretório de Sacramentos, que foi lançado agora dia 9 de abril pelo nosso bispo? Por que é que nós estamos trabalhando tanto essa questão dos padrinhos? Porque é um ministério, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. Eu não posso escolher um padrinho em qualquer lugar, não. Padrinho é alguém importante. Eu tenho um belíssimo exemplo aqui da cidade de Frei Martinho, que faz parte da nossa paróquia, onde alguns padrinhos assumem verdadeiramente essa função, e eu sei que tem muitos outros por aí, assumem verdadeiramente esta função e prometeram no batismo que ajudariam, que instruiriam seus afilhados para a fé. E já que os pais não vêm para a igreja, os padrinhos vão lá, pegam os afilhados e trazem para a missa e depois vão deixar. Olha que belíssimo exemplo de padrinho. O padrinho deve ser este, é um ministério que não pode ser esquecido pela igreja. Por isso que nós devemos conscientizar sempre os padrinhos e madrinhas da importância da função que exercem. Depois vem o ministério da equipe de celebrações. O que é que este ministério faz? Lembremos, catequese e liturgia estão assim, unidas, não se separam. Não é catequista para cá e leitores, salmistas da missa para cá. Não, ao contrário, tem que estar juntos, de forma que os catequizandos estejam participando da liturgia, os catequistas participando da liturgia, mas também a equipe de canto que anima também esteja fazendo parte desta equipe. Afinal de contas, o que é que o RICA propõe com as celebrações? Exatamente isso, esse casamento perfeito. Por isso que as celebrações são feitas dentro de uma liturgia, tem todo um processo litúrgico, tem leitura, tem salmo, tem evangelho, tem oração, tem canto. Então, os leitores, os músicos, os animadores, eles fazem parte deste processo, devem ser todos inseridos, e você que é da coordenação paroquial de iniciação à vida cristã, deve trabalhar para que eles estejam todos dentro do processo. Muitas vezes os nossos animadores, as nossas equipes de canto, elas não fazem bem porque falta formação, ou muitas vezes tem a formação e eles não se inserem no processo. Então, ajude-os nesse sentido. Por fim, a CNBB nos propõe no itinerário catequético uma terceira parte, onde irá apresentar os vários itinerários como propostas para as dioceses e paróquias de iniciação à vida cristã, com adultos, com crianças, jovens e adolescentes, todos que já receberam algum dos sacramentos, mas também com a iniciação para aqueles que ainda não receberam um sacramento, nós vamos chamar de catecúmenos.
Especificamente para os catecúmenos, se segue o rito do ritual de iniciação cristã de adultos, onde nós temos a proposta de uma preparação inicial da equipe para essa festa das inscrições, a festa de acolhida, que deve durar pelo menos um mês, uns convites, avisos nas missas e tudo mais. Sendo acolhidos os catecúmenos, nós temos então a entrada no pré-catecumenato, onde os introdutores farão a apresentação da palavra de Deus em um período de 3 meses. Terminando este período, os catecúmenos são acolhidos com uma celebração de entrada para a catequese. A entrada no catecumenato, que deve durar em torno de 12 meses, onde neste catecumenato, que é o tempo de aprofundamento, nós teremos inicialmente o ensinamento sobre a palavra de Deus, terminando com o recebimento da Bíblia, um ensinamento sobre a pessoa humana, onde se celebrará a vida com o uso de símbolos que remetam à vida. Uma terceira fase sobre Jesus Cristo e ainda sobre a jornada do discipulado, terminando com a celebração da entrega dos mandamentos do amor. Uma quarta fase sobre a vida de oração, onde se entregará ao final a oração do Senhor Pai Nosso. Uma quinta fase sobre a comunidade de fé, esperança e caridade, onde se entregará ao final o símbolo da fé. E uma sexta fase sobre a vida sacramental. Terminando tudo isso com a celebração de eleição, a apresentação dos candidatos e a sua admissão com inscrição dos nomes. Um terceiro tempo que culminará com a quaresma, ou seja, durará o período da quaresma, será o tempo de iluminação e purificação, onde haverão aí retiros, jornadas de espiritualidade, encontros quaresmais, como também via sacra e ainda os escrutínios nos terceiros, quarto e quinto domingos da quaresma. No sábado santo acontece pela manhã a celebração dos ritos preparatórios imediatos, onde se proclama a palavra, onde se recita o símbolo, onde há o rito do éfeta e também o rito da unção dos catecúmenos. À noite, na grande vigília, a recepção dos 3 sacramentos. E a partir da recepção dos sacramentos, a partir do domingo de Páscoa, então durante toda a Páscoa, teremos o tempo da mistagogia, concluindo com a celebração do envio lá no domingo de Pentecostes. Então, esse é o rito proposto para os catecúmenos. E o estilo catecumenal? Como vimos, o estilo catecumenal é aplicar estes ritos e símbolos também para a catequese como um todo. Então, toda a catequese ela passa a ser iluminada também pelo estilo catecumenal, que vai trazer também os vários tempos, com celebrações, terminando cada tempo, com entrega de símbolos e também com os ritos, terminando com também a mistagogia durante o período pascal e o envio dos catequizandos agora já tendo recebido os sacramentos, então agora passam a viver estes sacramentos. Portanto, amado irmão, amada irmã, este é o itinerário proposto pela CNBB para a catequese como um todo do Brasil. Esperamos que você, meu amado irmão coordenador, coordenadora de catequese, você, meu amado irmão catequista, possa colocar em prática o que vimos aqui durante essas quase 3 horas de vídeo que foram gravados ao longo de 5 semanas. Esperamos que a catequese seja produtiva e frutífera na sua paróquia. Nós da Comissão Diocesana estamos à inteira disposição de cada um de vocês, bem como da paróquia, para ajudar neste processo. Esperamos nos encontrar em breve após este período de pandemia. Estivemos e vamos sempre continuar reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus o abençoe